Olá, meus amigos queridos. Vamos dar início ao mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 25 do Evangelho. Mas vamos primeiro fazer a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixes cairmos em tentações, livrai-nos do mal, que assim seja. O capítulo 25 tem como título Buscai e achareis. Então é esse o capítulo que nós estamos estudando, que já demos início na palestra passada. E aqui nós vemos pelo termo verbal, tempo verbal, como aprendemos lá no meu tempo ginásio, de 5ª, 8ª série, começamos a aprender isso. Hoje em dia, para falar a verdade, não sei nem como chama isso, mas lá, a colocação na escola, se ainda é ginasial, depois, na minha época era ginasial e colegial. Um tempo que nós vemos que temos que buscar. Buscai, vá, ide, fazei por onde. É isso que ele vem nos colocando. Vá buscar. Então, não é assim, ai meu Deus, me ajude, me auxilie. Ai meu pai, estou com uma dor de barriga, me ajude que passe. Tudo bem. Mas vou fazer o quê? Verificar o que é que eu vou comer, o que eu vou deixar de comer, para que essa dor de barriga amenize. Buscar os cuidados médicos. É buscar, ir atrás, não ficarmos na inércia, sentados. Nós temos que ir. É essa a mensagem, buscar e achareis. Vá buscar. E Deus Pai vai te auxiliar a encontrar o que necessita, se assim for do nosso merecimento, se assim for da vontade do Pai. É isso que estamos vendo e que vimos nesse primeiro item, que é ajuda-te e o céu te ajudará. Por quê? Porque nós precisamos nos ajudar, termos ali essa vontade, fazermos, este movimento de irmos atrás. Eu lembro que na palestra anterior eu citei como exemplo a pessoa que fica adoentada e tem que ficar acamada. O que acontece com os músculos? Vão se atrofiando, perdendo a capacidade ali de sustentação. Então, assim também é do nosso lado espiritual, do nosso lado de busca. Nós temos que sair da inércia e buscarmos a nossa verdade através dos ensinamentos que Jesus renasceu aqui nesse planeta para que nós aprendêssemos com ele. Então, nada acontece sem termos o trabalho, sem termos essa busca e sem termos o merecimento. É um trio ali, trabalho, busca, vontade, para que a coisa aconteça. Porque senão nós vamos só na oração, que é ótima, maravilhosa, precisamos sim pedir ajuda, ter fé, ter compreensão, estudar, que é o que o Espiritismo nos ensina, estudarmos, conhecermos o Evangelho,
Não decore para saber dizer para o amiguinho, tal coisa está no capítulo tal, foi tal versículo, foi o discípulo tal que escreveu. Não é isso que importa a Deus. Não é isso. É aprender os ensinamentos morais que estão contidos no Evangelho, para que aí sim possamos nos melhorar, nos burilarmos, tirarmos de nós o orgulho, o egoísmo, sermos mais empáticos com o outro, conosco também, e seguirmos avante. Então vamos à leitura, que hoje nós vamos iniciar o estudo com Observai os pássaros do céu. Vamos lá. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está vosso tesouro, também está o vosso coração. Olha, gente, que passagem que ele nos coloca. Onde estiver o vosso tesouro, é lá que teu coração estará, né? Então, quanto mais apegados formos à matéria, mais ficaremos presos quando desencarnarmos aqui ao planeta Terra. E já encarnado também, pois ficamos ali só nos preocupando com as coisas materiais. Precisamos nos preocupar? Sim, claro, pois estamos encarnados, termos um corpo físico, o qual precisa ali de sustento, né? Mas precisamos principalmente buscar o aprendizado, as coisas que engrandecem o nosso espírito. É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que a roupa. É o que ele vem nos colocando. Nós somos bem mais do que isso. Para que por vezes nos prendemos tanto ao trabalho físico, à aquisição, para termos a roupa de marca, para termos ali coisas para sustentar, é assim, no sentido de mostrar, de engrandecer o orgulho. Para quê? Nós devemos buscar o nosso aprendizado para a nossa mudança. Por isso, buscai e achareis. Ele vai prover, mas nós temos que ter esse movimento. E por isso o título, né? Olhai as aves do céu. Elas buscam o alimento dela. Elas não ficam sentadinhas no galho da árvore esperando que Deus mande um anjinho do céu para levar ali um bichinho para que ela coma. Ela vai atrás, ela pega as patinhas e arranha a graminha. Eu vejo isso aqui em casa. Eu faço essa gravação em frente à parte do jardim e tem grama. E eles estão por ali. Arranham, bicam, colhem. Eles vão atrás. Nós devemos buscar o pão, mas também aquele pão principal que alimenta a nossa alma, né? Não só o físico. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, nem colhem, não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar a sua estatura à altura de um côvado? Essa palavrinha difícil aí no final, côvado, está aqui, ó, antiga medida de comprimento que correspondia aproximadamente a 65 centímetros.
ou 3 palmos. Então ele está dizendo, quem de vós consegue acrescentar isso na própria estatura? Ou seja, nos questiona quem de nós tem ali esse domínio sobre a matéria, né? Não só a matéria corporal, como ele dá o exemplo aqui, mas sobre esse nosso planeta que está aí nessa transição. Nós temos que buscar, sim, o aprendizado e sabermos que estamos envolvidos pela energia de Deus, né? Esse fluido cósmico universal. E temos que entender que não devemos ficar presos à matéria, às coisas ilusórias desse mundo. Temos que nos sustentar a matéria, claro, óbvio, mas dentro de nós temos que estar nos melhorando, nos modificando, aprendendo e praticando. Por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam, e entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe, amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos e procuram todas essas coisas, vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si. A cada dia basta a sua aflição. Mateus capítulo 6, versículo de 19 a 21 e também de 25 a 34. Que nos diz nesse pedaço desse lindo evangelho que sempre nos ensina que nós não temos o controle de nada e queremos estar no controle de tudo. Por vezes nos atribulamos, ficamos ansiosos, depressivos, adoentados, porque queremos ter o controle até sobre a vida do outro. Quando percebermos que devemos controlar a nós mesmos, aí seremos melhores, né? E quando nós oramos, fazemos o Pai Nosso, como fizemos nesse início de estudo, tem um pedacinho, que seja feita a vossa vontade. A vossa de quem? A minha? Não. A tua? Não. A de Deus. Assim na terra, que representa o aqui e agora, nesse plano físico, né, onde estamos, como no céu, que é o de buscarmos essa elevação, o conhecimento, os planos divinos que essa espiritualidade amiga nos trouxe através de livros e livros maravilhosos. E a centelha disso tudo, desse despertar, está dentro de nós, mas a busca cabe a nós. Nós não podemos deixar de lado e pensarmos que Deus, nosso Pai, vai fazer por nós. Ele nos orienta, Ele nos auxilia, mas temos que ter a boa vontade de seguirmos avante, aprendendo sempre. As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seriam uma negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo,
Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade se essa tivesse sido sua condição normal na Terra. Jamais teria saído do estado primitivo. E se fizesse dessa condição sua lei atual, viveria sem ter nada a fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas, sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Estas palavras devem ser entendidas apenas como alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela depositam sua confiança, mas que por seu lado trabalham. Se nem sempre vêm em ajuda com socorro material, inspira-lhes ideias com as quais encontram meios de se livrar das dificuldades por si mesmo. Deus conhece nossas necessidades, as entende segundo o necessário. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, tem necessidade do supérfluo. A providência deixa-o entregue à própria sorte. Torna-se então infeliz por sua própria culpa e por ter ignorado a voz interior que o advertia em sua sabedoria. Deus o deixa sofrer as consequências disso, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Aqui a gente vê bastante sobre, na colocação de André Luiz, ação e reação. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo a lei e a justiça de caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade de reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico então se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Se as comer sozinho ou se desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, não produzirão nada e delas não tirará proveito para os outros. Se as guardar no celeiro, os vermes as comerão. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegueis demasiadamente aos bens materiais, e nem lhes deis mais importância do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Não é com leis que se decretam a caridade e fraternidade, se elas não estiverem no coração do homem. O egoísmo imperará sempre. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. Bem, meus amigos, Deus Pai é tão bom com a gente, Porque Ele não dá aquilo que a gente pede, Ele dá aquilo que nós precisamos. Porque nós, na nossa infantilidade, assim como aquele filhinho que quer ficar no computador o dia todo e a gente vai lá como mãe e fala: opa, já deu seu tempo. Vai ficar muito bravo, reinar, mas é o melhor e nós sabemos disso. Deus faz isso conosco também. E aí tem um trechinho do Evangelho que Deus, Ele nos deu, Ele não nos fez para ficarmos no estado primitivo o tempo todo. Ele nos deu a inteligência. Ele nos criou simples e ignorante, mas essa inteligência que nos deu é para que possamos conseguir, através do esforço e do trabalho, na busca do conhecimento, aquilo que precisamos.
né? Então nós temos que caminhar daquele espírito simples e ignorante até chegarmos ao espírito crístico. Vai demorar muitas encarnações, mas é através do aprendizado, desse burilamento interno, que nós vamos ali caminhando e buscando pouco a pouco para conseguirmos chegar nessa maioridade de razão aí e sabermos realmente o que nos faz bem. Temos que aprender a conquistar, usarmos essa inteligência e não ficar só, ai Deus me dê, ai Deus porque a grama do vizinho é mais verde que a minha, sem olhar que ele molha todo dia e eu não. Então, isso tudo é um aprendizado para a vida, para não murmurarmos e reclamarmos tanto, né? É busca, é ir lá, nunca vai nos faltar o necessário. E quando falta, tantos irmãozinhos têm essa falta, ou não soube usar aquilo que teve na mão, ou está passando, como diz ali num trechinho, para aprender provas e expiação, ação e reação. E temos que sabermos ali, quando temos a chance de ter essas posses maiores, esses afortunados do mundo, de usar em benefício de tudo. E todos nós somos responsáveis por esse planeta lindo que estamos. E mais do que já passou a época de pensarmos em como não fazermos com que todos nós soframos juntos com essa deixa de lado e vamos ver como fica. Olha o calorão por aí. Então vamos cuidar de tudo e de todos, né? Segundo o que aprendemos com o Evangelho. Vamos lembrar que a vontade é que vai fazer toda a diferença para que possamos seguir no caminho certo. Bem, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Que seja uma semana de luz e paz com a bênção de Deus Pai. Até breve. Sempre rogando a Deus e a Jesus o amparo para esses instantes de esclarecimento. Estamos no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, livro 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Pergunta 352 de Allan Kardec. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? O espírito que deve animar existe de qualquer maneira fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver, e com que fim acontece isso? Isso acontece frequentemente, e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. 356. Há crianças natimortas
que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Sim, algumas vezes, mas então não vive. 356B. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Então, todo esse capítulo trata da união da alma com o corpo e sobre o aborto. Então, todo o preparo é realizado pela espiritualidade ao espírito que deve encarnar e o corpo que deve receber esse espírito, tudo muito bem cuidado. Há situações, por exemplo, como está dizendo aqui, em que é preparado um corpo e não há espírito ligado. Normalmente, então, isso é uma prova para os pais. Quando é preparado um corpo que não vinga e há um espírito ligado, isso é uma prova tanto para os pais quanto para o espírito. Vimos, inclusive, que o espírito preparado para reencarnar em um corpo, tudo certo, ele mesmo pode recuar ante a prova. Todas essas situações são variantes do estado do espírito, sua elevação, seus conhecimentos, sua compreensão das necessidades da encarnação, as dificuldades morais. Então, é uma série de situações ali que podem ocorrer por conta da evolução ali, do nível de evolução do espírito e das provas às quais ele deve sofrer, tanto quanto os pais. Com relação ao aborto, nós sabemos que se refere a algumas situações. Existe o aborto como expulsão espontânea ou provocada. Então, o aborto natural ou involuntário constitui, tanto para o espírito reencarnante quanto para os pais, prova ou expiação. Então, Kardec deixa claro aqui, na resposta da pergunta 355, que existem, então, reforçando, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis, e isso ocorre até com frequência, Deus permite como prova para os pais ou para o espírito destinado a reencarnar. O aborto terapêutico é o único aceito como causa justa,
pois sua objetivação ocorre com a finalidade de salvar a vida da mãe. É quando ele fala que numa questão de vida, de risco de vida da mãe e do feto, é preferível sacrificar ao feto que ainda não nasceu do que ao ser que já existe. No entanto, deixa claro que o aborto delituoso provocado sem justa causa é um crime, porque a vítima, a criança no caso, não tem voz para suplicar ali a piedade, né? Não tem como se defender. Quando há interrupção nesse sentido, a pessoa que comete assume penoso compromisso. No livro Ação e Reação, ali da coleção André Luiz, psicografado pelo Chico, se coloca sobre o aborto e diz um trechinho, abre aspas: doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que venha a cohonestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer deprimentes alterações no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o enfarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos estes, com os quais muita vez desencarna, demandando o além, para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Fecha aspas. O mesmo autor espiritual, André Luiz, ilustra o assunto em outro momento no livro Evolução em Dois Mundos, onde diz num trecho, abre aspas: no homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata, na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, dissendocrinais, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes a deserção. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda arremata as considerações dizendo, abre aspas, o abortamento provocado sem justa causa é crime grave, de que o espírito somente a contributo de muitas aflições se predispõe a reparar, facultando que a vítima reenteie-lhe ao lado em renascimento que ocorrerá futuramente sob densas cargas de ressentimento e amargura. Fecha aspas, né? Portanto, esse aborto delituoso, essa transgressão da lei divina, é condenado pelo Espiritismo, mesmo quando legalmente aceito pelas leis humanas. Joana de Ângeles nos diz, abre aspas, pois a vida é patrimônio divino, que não pode ser levianamente malbaratado. Fecha aspas. O próximo item 3, faculdades morais e intelectuais. 361. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito? Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer
nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? São estouvados, espertos e algumas vezes seres malfazejos. 363. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Não, se assim fosse, vós também as teríeis. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente que é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente e insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, num outro em moralidade. Então aqui é interessante porque vamos sendo esclarecidos sobre as faculdades morais e intelectuais, porque o objetivo da reencarnação é justamente o desenvolvimento dessas faculdades, mas nem sempre conseguimos desenvolvê-las juntas. Então, por vezes, nós reencarnamos e desenvolvemos melhor uma em detrimento da outra. Muitas vezes a intelectualidade e aí a moral fica um pouco para trás, ou vice-versa. Podemos também desenvolver as duas, mas vai aí de acordo com as escolhas, o livre-arbítrio, as condições desse espírito. 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapos da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades, quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Agora vem uma nota de Allan Kardec. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos, tão variados, podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas. Como os diferentes sons dos órgãos são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões,
certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isto, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Então aqui fica muito claro que todos nós, essas faculdades, essas qualidades morais, boas ou más, vêm da conquista do espírito, que se reencarna quantas vezes forem necessárias e que a cada encarnação vai arregimentando ali conhecimento, inteligência, tanto as condições intelectuais quanto as morais de que precisa para a evolução. Então, um homem de bem, ele é o produto de várias experiências que ele teve em outras encarnações e hoje conquistando essa condição. Um homem ainda mau, ele ainda não conseguiu desenvolver qualidades morais. Ele pode ser mau e muito inteligente, mas não conseguiu ainda desenvolver as qualidades morais. Esse o objetivo, então, de cada um de nós. Todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e somos colocados à prova, ao aprendizado, através das reencarnações, onde ali vamos buscando desenvolver o conhecimento, desenvolver o livre-arbítrio e, através das experiências, evoluir para alcançar o progresso, tanto da asa intelectual quanto da moral. E assim chegaremos à perfeição relativa. Então, que Deus, nosso Pai, e Jesus, o nosso Mestre, nos assista nessas conquistas, que possamos valorizar as oportunidades e buscar desenvolver a parte moral, estudando sempre o Evangelho de Jesus e buscando colocar em prática, e nas oportunidades que tivermos, desenvolver também a parte intelectual. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.